Olá, boa tarde. Que bom ter a sua companhia hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro. E eu falo ao vivo para todo o Brasil. Este é o programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão. Nós estamos também no YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje aqui no programa terei dois convidados, um que é remoto. O primeiro deles é o Guilherme Braga, do site Egalité. Ele ajuda pessoas com deficiência a encontrarem um trabalho e já eu vou conversar com ele remotamente. A minha segunda convidada é a advogada Daniele Banzato, que vai falar sobre os direitos das mulheres com câncer de mama e vamos conhecer também um pouco da história dela. Você vai também se emocionar com a história de um garoto de 9 anos apenas, que tentou comprar uma casa. Já você vai escutar a história dele, tenho certeza que você vai se emocionar junto comigo, a história do João. E você também vai ter hoje na nossa receita, né, um dia propício para fazermos pão, porque hoje é o dia do pão, pão sírio, que esse não precisa nem de descanso. Então é muito fácil de você aprender hoje. Então fique comigo, a Vida em Foco está começando. Eu vou começar aqui então conversando com o Guilherme. O Guilherme Braga, ele fala de Porto Alegre. Olá, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus. Obrigada, viu, pela tua participação aqui, remotamente, né? O Guilherme, ele é CEO e fundador do site Egalité, que é um site que ajuda pessoas com deficiência a encontrar trabalho. Guilherme, posso começar te perguntando qual que é o principal desafio que você vê hoje das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Bom, Carol, eu acho que a principal questão quando a gente fala da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ela está muito relacionada a questões atitudinais. Aqui na Egalité a gente acredita muito no potencial das pessoas e na inclusão para gerar resultados. Então, ainda existe uma grande dificuldade de pessoas que daqui a pouco não estão acostumadas, que não convivem com outras pessoas com deficiência, a entender que não é porque uma pessoa não enxerga, não escuta ou está numa cadeira de rodas, que significa que ela tem uma incapacidade. Muito pelo contrário, né? O que a gente quer é gerar uma equidade de oportunidades para que efetivamente cada um possa demonstrar todo o seu potencial. Então, o principal ponto que a gente entende que é uma barreira para a entrada no mercado de trabalho é como a nossa sociedade, como muitas vezes as empresas ainda percebem os profissionais com deficiência. Entendo. Então, você vê que o desafio maior está nas pessoas que vão receber esses novos integrantes nas empresas e não neles em si. Essa é a tua visão. Exatamente. Claro que existem vários fatores, né, estruturais que dificultam a inclusão. A gente tem problemas relacionados à acessibilidade, transporte público, educação. Sem dúvida, esses são fatores que vão colocar barreiras. Mas a gente sempre fala, né, quando a gente tem uma barreira que ela é física, a gente consegue enxergar ela, a gente consegue entender o que precisa ser feito. Onde tem uma escada, a gente sabe que a gente pode transformar numa rampa ou eventualmente colocar um elevador. Agora, muitas vezes a gente tem um preconceito velado da forma com que se tratam as pessoas com deficiência. Existe uma palavra específica para isso, que chama capacitismo, que é exatamente o preconceito em relação à pessoa com deficiência, em relação à sua habilidade, em relação à sua autonomia para realmente poder fazer suas atividades do dia a dia e também, obviamente, no mercado de trabalho. Entendi. E como que o site Egalité, né, que é o teu projeto, ajuda essas pessoas? Vocês ali têm uma lista de vagas? Como que funciona? Bom, a Egalité, na verdade, é uma empresa especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, um dos principais serviços que a gente oferece é exatamente o recrutamento, né, de pessoas com deficiência. É absolutamente de graça para todos os profissionais com deficiência que quiserem
entrar no nosso site, eles vão preencher um currículo, inclusive a gente ajuda nessa estruturação com essas perguntas. Então, uma vez que ela preencheu ali no nosso site, ela já vai ter um currículo muito bem detalhado, que ela pode inclusive levar para outras oportunidades. E depois disso, a pessoa vai estar apta a se inscrever nessas vagas. São milhares de vagas que a gente tem no Brasil inteiro, dos mais diversos níveis hierárquicos. Então, desde uma pessoa que daqui a pouco está iniciando a sua carreira, que ainda está estudando, vai ter oportunidades até profissionais que já têm uma experiência maior, já cursaram uma graduação. Então, a gente consegue realmente acolher todos os tipos de deficiência nas mais diversas áreas e também em níveis hierárquicos diferentes. Nossa, que legal, hein? E Guilherme, você consegue ter uma visão assim de se por estado, não sei, por cidade, se tem algumas regiões que têm mais vagas ou eles conseguem ver isso pelo próprio site? Isso é possível de uma maneira muito fácil, acessar o site e fazer um filtro nas vagas que a gente tem em aberto, seja pela sua região, pela sua pretensão salarial. Agora, durante a pandemia, as empresas têm mudado muito isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, empresas de São Paulo, onde a gente tem o maior número de vagas e uma maior base de candidatos, que a empresa está fisicamente em São Paulo, mas elas estão recrutando para o Brasil inteiro, porque hoje o trabalho remoto, isso que a gente está fazendo aqui, né, à distância, é uma grande realidade no mercado de trabalho e que eventualmente pode, inclusive, facilitar a inclusão de pessoas com deficiência. Então, o que a gente sugere é que realmente façam uma inscrição. A gente também vai estar disponível através do e-mail, através do telefone. Se quiser falar com a gente, falar de uma maneira mais específica o que está buscando, para a gente poder ajudar. Nosso grande objetivo é conectar as empresas e as pessoas com deficiência e gerar mais inclusão. Guilherme, e como que as empresas, você falando agora até como empresário, né? Como que as empresas podem se preparar para receber melhor essas pessoas com vagas mesmo? Essa é uma ótima pergunta, Carol, e é um dos nossos pilares que a gente trabalha também na Egalité, oferecendo um serviço de cultura inclusiva. Então, o grande ponto é a empresa entender que não é o profissional que deveria se adaptar exatamente aos processos, mas a empresa se abrir a olhar essa questão da diversidade, né? Será que na empresa hoje eu conseguiria receber uma pessoa cega? Eu conseguiria receber um cadeirante? Então, são essas as provocações que a gente vai fazendo, ajudando a pensar em como adaptar esses processos e também como lidar com determinadas situações. Porque existem muitas dúvidas. Como que eu faço a entrevista com esse profissional? O que eu devo ou não perguntar? Como que eu pergunto, né, sobre a deficiência da pessoa? Então, são questões que a gente precisa tratar com uma certa naturalidade. É muito importante, né, obviamente, sempre que a gente tenha um respeito muito grande. E eu acho que o principal foco é a gente olhar para o potencial e para a pessoa que está por trás. Mas, obviamente, é fundamental que se entenda qual a deficiência que ela tem, e qual a limitação. E é natural que todos nós tenhamos algum tipo de limitação. E no caso de pessoas com deficiência, é importante entender quais são elas, para que se possa eventualmente fazer adaptações, para que se possa pensar em processos diferentes para ajudar na inclusão. Guilherme, eu posso, para a gente finalizar, pedir o que inspirou você a ser o dono de uma empresa inclusiva e que ajuda essas pessoas, ajuda os empresários, enfim, ajuda toda a sociedade? Carol, foi uma série, né, de experiências que aconteceram na minha vida, mas durante boa parte da minha vida eu não tinha nenhum contato com pessoas com deficiência. Eu tive a oportunidade de morar fora, morar nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, e estudei numa escola pública lá. Eu tinha vários colegas com deficiência e pude me aproximar. E quando a gente está inserido em um ambiente onde ele é mais inclusivo, existem menos barreiras,
a gente tem mais oportunidade de olhar efetivamente para as pessoas que estão por trás e não para as suas deficiências. Quando eu voltei para o Brasil, parecia que as pessoas com deficiência ao meu redor tinham sumido. Eu já não encontrava elas da mesma forma com que era natural lá nos Estados Unidos. E então acabei cursando Direito e aí me deparei com a lei de cotas. É uma lei que obriga empresas a partir de 100 funcionários a incluir de 2% a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. E eu percebi uma grande oportunidade de trazer tudo isso que eu vivenciei e acredito, né, da inclusão para gerar resultados. Porque as empresas olhavam, e ainda olham um pouco, isso como um grande problema, né? E, na verdade, é uma oportunidade gigante que a empresa tem para conseguir ter uma força de trabalho mais diversa e ter excelentes resultados com tudo isso. Com certeza. Guilherme, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por falar direto aí de Porto Alegre. Um abraço para todo mundo aí de Porto Alegre. E o seu site é o egalité.com.br, né? Tanto para quem está procurando vagas quanto para os empresários, correto? Correto, isso mesmo. Carol, eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você vai conhecer a história do João. João é um menino, não sei se ele tem 9 anos ainda, mas a época em que aconteceu isso, ele tinha 9 anos. Ele, na verdade, passou por uma perda, você vai entender a história dele. Ele perdeu o pai e, de alguma forma, isso causou uma ação nele de ir procurar uma casa. Eles moravam, na época, ele, a mãe, os irmãos, em uma casa muito apertadinha. E ele, né, naquela cabeça de criança, né, 9 anos, ele foi tentar comprar uma casa. Ele mesmo entrou na internet lá e fez uma oferta para um vendedor de uma casa, com o que ele tinha na época, que era R$50. E essa história acabou chamando muita atenção nas redes sociais. E você vai conhecer e se emocionar com essa história comigo agora. João Bernardo tem 9 anos e é o protagonista de uma história que viralizou nas redes sociais. Morador de Maringá, no noroeste do Paraná, o menino tentou comprar pela internet uma casa para presentear a mãe. Olhando um aplicativo de compra e venda, ele encontrou o imóvel que parecia ser ideal. Ela era amarela, daí por dentro ela tinha tipo essa sala, mas só que o dobro do tamanho. Disposto a fechar negócio, João fez as contas. A casa custava R$110 mil, mas no cofrinho dele não tinha muita coisa. O jeito foi negociar com o salário da mãe, Diana, que trabalha como diarista. Pelo aplicativo, ele começou a negociação. Olá, queria comprar a casa, mas não tenho tanto dinheiro. Então pensei, e se eu te desse R$50 por mês até juntar 110 mil? Por causa que já que a minha mãe trabalhava, ela ganhava 100, daí eu pensei, 50 ia para casa e os outros 50 a gente ficava. Do outro lado da conversa, o vendedor não se animou com a proposta. E logo João entendeu que a missão de comprar um imóvel podia ser um pouco mais complicada. Ah, e tem outro detalhe. A casa que o João gostou fica em Aracaju, a mais de 2.500 quilômetros de Maringá. Não ia dar para, conseguir ir para pagar uma passagem e ainda ter que pagar o negócio da casa, né? Quando viu as mensagens no celular, a mãe do João ficou emocionada com a atitude do filho. Eu não quis também mostrar na frente dele, assim, que era uma coisa errada, sabe? E brigar com ele, alguma coisa assim, né? Eu quis assim, não, João, né? Não pode fazer isso. Esse valor, o rapaz vai se ofender, vai achar que, né? Que é um trote. A atitude nobre e ao mesmo tempo inusitada do João tem um motivo. Nos últimos 2 anos, a família viveu uma fase muito difícil. O pai do João sofria de depressão e, em uma fase mais crítica da doença, tirou a própria vida. Para a família e principalmente para o filho, que era muito apegado ao pai, ficou uma enorme cicatriz. Depois disso, mesmo sem ter essa obrigação, o menino passou a se sentir responsável pela mãe. E por isso, sempre insistia na ideia de comprar uma casa. Ele ficou assim, depois que né, o pai dele faleceu e nós morávamos com a minha sogra. Então, ele ficou assim, sem casa da noite para o dia, né? Que a gente teve que sair, porque minha sogra não ia mais morar lá, né? Os filhos
achou melhor ela não ficar na casa e a gente também teve que sair procurando casa. Então, assim, ele ficou com é um trauma que ele já faz tratamento, né, para isso. Mas assim, não tem quem tira, ele sempre querendo comprar uma casa mesmo. Eu sempre falava assim, João, a gente não tem esse dinheiro. Ele, mas quanto que é? Quanto que custa? Depois que Diana compartilhou nas redes sociais a negociação do João, a história viralizou. E aí, uma onda de solidariedade trouxe novos ares para a família. Um dos sites que contou a história fez uma vaquinha para ajudá-los. E em menos de 24 horas, a meta foi alcançada. E a família do João vai poder finalmente comprar uma casa e começar uma nova história. Agora ela já começou a pesquisar mais do que eu. Então, tipo, o João virou. Não é essa. Não é em Sergipe essa aí não, né? Não é não. Que até quem é ateu, com um acontecimento desse, não tem como passar a acreditar, né? Não passar a acreditar em Deus. Muita gente fala e posta que não acredita mais na humanidade e eu não, sempre quando eu vejo esse tipo de mensagem eu discordo, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que acreditar, né? A humanidade são a maioria, o bem, né? O povo de Deus é a maioria, graças a Deus continua sendo a maioria e vai vencer, né? Forte essa história, né? Se for a gente pensar, é uma história de muita superação desse menino. E que eu vou colocar ele nas minhas orações. Acho que você poderia fazer isso também, porque não é fácil. E ver assim, né? Igual a mãe dele falou, né? Ver a esperança nas pessoas, né? De botar fé no ser humano um pouco também, né? Que eles conseguiram. Eu achei tão bonitinho. Cara, meu Deus, é muito ensinamento desse menino. É ensinamento demais. Olha a cabeça dele com 9 anos, a responsabilidade que já tem. Se sentindo responsável pela casa. É punk. A gente tem que olhar para essas histórias e não reclamar de nada na nossa vida. Eu acho que é isso que tem que ficar hoje nessa sexta-feira para a gente digerir no fim de semana, né? Vamos para um intervalo rápido. Já eu volto conversando com a advogada Daniele Banzato sobre os direitos das mulheres que têm ou tiveram câncer de mama. Nós vamos conhecer um pouco mais da história dela também. E vamos também com a nossa receita de hoje, que é um pão sírio. Pão que não precisa de descansar. Então volte comigo. Estamos de volta com o programa Vida em Foco dessa sexta-feira, dia 16 de outubro. Como é bom ter a sua companhia aqui com a gente, viu? Todos os dias. Você sabe que toda a equipe aqui traz o que nós temos de melhor para você. E nós estamos no Outubro Rosa. Lembra, né? Ainda é outubro, né? Eu sei que o tempo passa rápido, mas não tanto assim. E a minha convidada de hoje é a advogada Daniele Banzato. E ela, além de nos dizer hoje sobre os direitos das mulheres que tiveram câncer de mama, que têm câncer de mama, ela também já passou pelo tratamento. E ela é voluntária hoje da Associação Amigas da Mama, que fica aqui em Curitiba. Seja bem-vinda, viu, Daniele? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Sabe, a primeira pergunta que eu me fiz hoje, quando eu vi que você traria esse tema, eu falei, mas eu não sabia que tinha direitos que envolvem algo tão específico, né? E eu gostaria que você falasse desses direitos. Então, a gente tem direitos para as mulheres que têm câncer de mama ou que tiveram. Como que é? É para os dois. Para os dois, tá. Para os dois. Para quem teve o câncer de mama e para quem está em tratamento do câncer de mama, né? Então, primeiramente, a lei que tem de as mulheres, a partir dos 40 anos, poder fazer a mamografia. Que seria prevenção, né? Seria a prevenção. Então, nós já iniciamos com a parte preventiva, certo, né? Que é você ter todo ano, fazer essa prevenção de uma vez por ano, fazer toda a parte de imagens, né, da mama, além do que a recomendação médica é todo mês fazer o autoexame, né? Sim. Para ver se não tem nenhuma modificação na mama, não tem nenhum sintoma diferente do normal, digamos assim. Sim. E após, né, digamos assim, com o câncer, o que teria? O que teria? A partir do momento que tem o diagnóstico do câncer,
existe a lei dos 60 dias, que o que é? Que pelo SUS, o tratamento tem que iniciar no máximo em 60 dias. Tá. Né? Depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. O que é diferente de plano de saúde, porque plano de saúde, a partir do momento que tem o diagnóstico, digamos assim, tem um processo mais rápido, mais ágil para iniciar o tratamento do que pelo SUS. Então, por isso que existe essa lei. Ah, entendi. Decorrente do tratamento, o que teria? Uma boa parte das mulheres precisam fazer a mastectomia, que o que é? A retirada parcial ou a total da mama. Tá. De uma mama ou de ambas. Então, teria a possibilidade de fazer a reconstrução, né? Que seria colocar uma prótese de silicone ou extensor. E, posteriormente, foi editada essa lei de fazer a simetrização, que o que seria? A partir do momento que você retira uma mama, obviamente uma vai ficar diferente da outra. Sim. Então daí tem a possibilidade de fazer a simetrização, que seria para deixar o mais possível, né? simétrico Próximo. as mamas, né? E juntamente com isso, além desses direitos que seriam mais para as mulheres, né, devido ao tratamento de câncer de mama, existem os direitos e os benefícios de que para todos os portadores de câncer, né? Como, por exemplo, assim, se você é assegurado pelo INSS, o auxílio doença, né, durante o tratamento. Dependendo daí da idade, você pode daí já ter aposentadoria. Dependendo da idade também, se você já está aposentado, você tem a possibilidade de ter a isenção de imposto de renda sobre essa verba da aposentadoria. Durante o tratamento também fazer o saque do FGTS, né? Porque o tratamento acaba sendo mais custoso, né? Porque não seriam só os medicamentos que são pagos pelo SUS ou pelo plano de saúde. Muitas vezes você precisa de uma alimentação diferenciada, de alguns medicamentos que não são cedidos, né? Nem pelo plano, nem pelo SUS. Então, esses medicamentos, conforme você vai tendo maior gasto nesse período, né? Você pode fazer o saque do FGTS. E algo assim que eu acho muito importante frisar, que o FGTS não precisa ser só da pessoa ter a conta. Por exemplo, assim, se a mulher tem o câncer e o marido também tem conta do FGTS, né? Que é o depósito, tendo em vista de que a pessoa tem a carteira de trabalho assinada, trabalha com... Contribuiu, né? Contribuiu, que é por um período de tempo ali, foi pagando e agora ele tem lá um montante. Isso, que pode é o pagamento do marido também? E pode pegar do marido também. Isso eu não sabia. Quando, por exemplo, assim, são os filhos que têm câncer, né? Os pais podem fazer esse saque. Quando é para os pais, os filhos podem fazer esse saque. A partir do momento de que eles são dependentes, né? Entendi. E tendo essa relação de dependência financeira, pode ser feito esse saque também. Interessante. E me fala um pouco da sua história. Você é voluntária, né, da Amigas da Mama. Sim. E o que foi que fez você, além de ser advogada, né, além de, hoje você está falando aqui dos direitos, mas é algo muito mais pessoal, acredito. Foi no final de 2015, mais precisamente de setembro de 2015, que eu descobri o câncer de mama. Então eu iniciei o tratamento e a partir daquele momento que você pensa assim, primeiro momento, logicamente, você olha assim, vou morrer amanhã, né? Você é o primeiro, acho que a grande maioria das pessoas quando pega o diagnóstico pensam, né? E foi exatamente o que eu pensei. Eu pensei, nossa Deus, o que eu posso fazer ou quanto tempo eu tenho de vida? E nesse período eu busquei, né, digamos assim, um grupo de apoio, mulheres que passaram pelo tratamento ou que estavam em tratamento, para eu saber, como eu brinco que virou meu slogan, né, como vivem durante e após o tratamento, porque eu não fazia ideia de como seria passar pelo tratamento, porque eu nunca tive ninguém próximo, nem de família. Eu sempre brinco com a família que eu sou a primeira a ter uma célula diferenciada com essa mudança, né? E daí eu busquei a Associação das Amigas da Mama. E quando cheguei lá, eu descobri mais do que um grupo de apoio de mulheres, eu descobri uma nova família, que é onde nós temos todo esse apoio,
esse laço entre as mulheres que estão lá, que já tiveram o câncer ou estão em tratamento, e foi ali que eu descobri como viver durante esse período e após esse período. E naquele momento eu mal sabia, inclusive, de todos esses direitos, esses benefícios de que uma pessoa com câncer tem. E quando eu parei para pensar, eu falei assim, nossa, eu como advogada não tenho esse conhecimento, imagina as demais mulheres ou as demais pessoas que têm o câncer ou que tem alguém na família que tem o câncer. E dali em diante eu resolvi estudar tudo isso e ser voluntária na associação para poder orientar as mulheres que vão lá buscar as informações, buscar esse grupo de apoio, também saber quais são os direitos e os benefícios que a gente tem decorrente do câncer. Você gostaria de deixar uma mensagem, já que a gente está no Outubro Rosa, para de repente alguém que está assistindo a gente que possa estar passando por esse momento, ou tem alguém na família que está passando por isso, falando também como voluntária, né? Como que você... Hoje eu não sei, você fala com uma leveza, não sei como foi na época, imagino que não tenha sido fácil, com certeza. Mas uma mensagem para... Você superou, né? Sim. Deixa uma mensagem sua para elas. Em primeiro momento, a grande mensagem que eu sempre falo para todas as mulheres é assim, previna-se. Se cuide, se toque, observe seu corpo. Faça uma vez por ano os exames. Vá no médico e principalmente faça os exames e retorne no médico. E digo assim... Não é fácil, é um momento que nem sempre é leve, a gente sorri, mas passa. Com muita fé e com muita esperança, a gente vê que tudo isso passa. Legal. Obrigada, viu, Daniele, por ter vindo aqui, compartilhado a sua história. E vou deixar para você também o site da Amigas da Mama, que está aparecendo aí para você, .org.br. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Imagina. Agora vamos ver aquela receita de pão sírio, que delicioso, né? Não precisa descansar, já está descansado esse pão. Vamos ver? Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos preparar uma receita de um pão sírio, bem gostoso, bem fácil e eu acho que você vai adorar. E nós vamos usar os seguintes ingredientes: farinha, 600 gramas, água, 300 gramas, vamos usar um ovo, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal e 20 gramas de óleo. Também vamos usar 10 gramas de fermento biológico fresco. Para começar então, como sempre a gente faz, diluindo o nosso fermento com a água que nós vamos usar para preparar a receita, tá? Se às vezes você esquece e coloca água a mais para dissolver esse fermento, pode dar diferença no ponto do seu pão depois. Dependendo da quantidade que você colocar, você vai precisar de mais farinha para dar o ponto dele, tá? Então só cuidado. Separou a água, usa da mesma água para dissolver o fermento. Então nós vamos dissolvê-lo aqui para começar essa receita. O óleo você também pode substituir, se você quiser, por azeite. E vamos colocar a mão na massa. Dissolvendo bem o fermento. A água. O ovo é legal você desmanchar. Assim, só dá uma mexida nele para ele incorporar melhor na sua massa. Senão, se você não quebrá-lo, pode ser que fique uns pedacinhos a mais, umas manchinhas mais amarelinhas e o ovo não está bem dissolvido ou bem harmonizado aqui na sua receita. Nós vamos então preparar um mix, tá? Vamos colocar o sal, o açúcar aqui. Eu sempre peço, principalmente nas minhas oficinas, que os alunos não adicionem tudo de uma vez. Eu vou adicionar mais um pouquinho da farinha ou do mix. Vou misturar o óleo ou o azeite, que você pode colocar, se você preferir. Vai ficar um leve sabor acentuado, né, de oliva, fica bem gostoso também. E vamos colocar o restante do
mix. Que aqui, lembrando que já tem a farinha, o açúcar e o sal. A massa já está pronta, eu vou colocar aqui na mesa. Eu também vou vou dividir essa massa em 10 partes. Vamos fazer umas bolinhas e deixar descansando por uns 15 minutinhos. Dividir e fazer bolinhas. Vou colocar um pouco de farinha na mesa. Prontinho. Agora nós vamos deixá-los descansando, tá? E daqui a pouco nós vamos abrir para fazer o nosso pão. Nós vamos abrir com um rolo de macarrão, tá bom? Vamos pegar a nossa massinha e abrir. Farinha para cima e é um disco que nós vamos ter que fazer, tá? Vai para lá, vai grudar mesmo um pouquinho, tenha paciência. E vamos colocar os nossos discos aqui, os nossos pães. Então agora a gente vai pegar esse pão aqui, ele assa rapidinho, não precisa esperar crescer, não precisa dar tempo para ele. É o forno bem quente e daqui a pouco ele vai voltar maravilhoso aqui pra gente, tá? Aí, pessoal, aqui tá o pão. Olha, eu adoro pão e hoje é dia do pão, nem sabia que existia isso. Que dia bom para ser o dia do pão, né? Uma sexta-feira, poder comer um pãozinho sírio ou qualquer um, né, que você goste. E sabia, inclusive, que várias panificadoras no Brasil inteiro hoje dão desconto no pão francês. Olha o que mostra essa reportagem. O Dia Mundial do Pão foi instituído no ano 2000 pela União dos Padeiros e Confeiteiros em Nova York, nos Estados Unidos. A boa notícia é que, para comemorar essa data, aqui no Brasil, o pão francês é vendido com desconto. Quem tem os detalhes sobre essa ação que acontece em padarias de todo o país é o Eduardo, que é proprietário de uma padaria aqui de Curitiba. Eduardo, conta pra gente, há quanto tempo essa ação acontece e qual é o objetivo dela? Então, o CIPCEP, Sindicato de Indústria e Comércio e Panificação do Estado do Paraná, já organiza esse evento há uns 6 anos e ela visa conscientizar a população e tentar sensibilizar os legisladores, tanto estaduais quanto federais, na questão da redução ou até mesmo isenção do imposto em cima do pão francês. Por se tratar a base da alimentação, né, mundial, na verdade, muitas vezes com menos de R$1 você consegue alimentar uma pessoa com um pão francês, né? E isso reduziria bastante, seria muito sensível numa hora como a de hoje, onde muitas pessoas perderam renda e tudo, um aumento de consumo da base da alimentação, da cadeia da alimentação. Então, uma redução, uma isenção do imposto em cima do pão francês aumentaria aí bastante o consumo desse produto e seria muito sensível aí numa hora como essa, como a gente está passando. Eduardo, na prática, como funciona esta ação? Qual que é o desconto aplicado nessa data no pãozinho francês? É só o pão francês realmente que tem desconto? Como é que funciona? Empresas que estão no Simples pagam um pouco menos de imposto. Empresas que estão fora do Simples pagam um pouquinho mais. Foi feita uma média e chegou-se ao número de 22,5% de desconto, de imposto, né? E é esse valor que nós passamos de desconto para o cliente saber quanto ele paga de imposto em cima desse produto. Então, quanto representaria a isenção desse imposto e por quanto ele poderia comprar um pão francês sem o imposto, né? E isso conscientiza a população para poder pressionar os legisladores para realmente que esse desconto venha a acontecer na mesa do consumidor. Na prática, o valor do quilo aí do pão francês fica em torno de quanto nesta ação? Gira em torno de R$14,90, R$13,90. Algumas padarias vendem a menos, a mais. Tem padarias que vendem um pouco mais, é de casa para casa, né? Depende da sua receita, depende do seu custo, mas tem padarias aí que vendem até perto dos R$10, R$10,90, né? Aqui em Curitiba, todas as padarias estão participando, são só algumas. Como é que o cliente sabe que a padaria está participando desta ação? Foi feita toda uma questão de mídia em cima, distribuição de cartazes já há algum tempo. O CIPCEP anuncia nas suas mídias sociais, nós anunciamos nas redes sociais também, né? E é feita toda uma conscientização nesse sentido.
Ok, então a padaria que tem o cartaz aí indicando está participando dessa ação. Sim, com certeza. Ok, Eduardo, muito obrigada pela sua participação, Obrigado pelas a vocês. informações. Então, procure a padaria mais próxima que está participando desta ação e garanta o seu pãozinho com desconto. Outra notícia boa que você vai ver depois do intervalo é que o cacau pode fazer bem para a sua saúde. Que notícia boa, né, nessa sexta-feira. Volte comigo. Bom estar de volta com você nessa sexta-feira. Hoje é dia 16 de outubro. Você está na rede Evangelizar de televisão. Esse é o programa A Vida em Foco, sempre trazendo para você informação com qualidade, utilidade para a sua vida. Eu sei que esse é o teu programa preferido aqui das suas tardes, não é? Fala a verdade para mim, vai, pode falar. Inclusive, que programa fala de benefícios do chocolate, por exemplo? Tudo bem que estou mudando aqui um pouquinho, né? Chocolate, você vai falar assim, cacau não é chocolate, né? A fruta, tudo bem que a gente processa um pouco, mas o cacau traz muitos benefícios e é isso que você vai ver nessa reportagem agora. Quem é que não gosta de um chocolatinho? Ele é indispensável para muita gente. Mas você sabe qual é a origem dessa delícia? O chocolate, ele vem da semente do cacau. A semente do cacau é processada e desse processo origina o chocolate propriamente dito e a manteiga do cacau. O Brasil é o terceiro maior mercado de chocolates do mundo. Aqui, 75% da população consome o produto. E esse consumo anual pode chegar a 2,5 kg de chocolate por pessoa. Existem 3 tipos de chocolate. Ao leite, que tem mais açúcar, o branco, que é feito com a manteiga do cacau, e o amargo, que tem mais de 50% de cacau na sua composição. Mas qual será o melhor para a nossa saúde? É o chocolate com uma porcentagem maior de cacau, que é aquele que a gente chama de meio amargo, de amargo, né, que tem de 50% a mais do que isso de cacau na sua constituição. Esse chocolate amargo, ele contém uma quantidade muito maior de polifenóis, que a gente chama, que é uma substância que auxilia muito em diversas funções do organismo, inclusive prevenindo doenças cardiovasculares, ajudando na redução do colesterol ruim, que a gente chama, enfim. A quantidade que a gente orienta que se consuma, e deste chocolate, que é o chocolate com uma porcentagem maior de cacau, é entre 15 e 30 gramas por dia. Já para as crianças, existem algumas limitações no consumo. Chocolate só a partir dos 2 anos de idade. Seja consumido muito moderadamente. Então a criança pode provar, ela pode consumir, mas a gente orienta aí o consumo de no máximo 1 quadradinho uma vez por semana. Mas não podemos esquecer do chocolate em pó, que na versão 100% cacau também é benéfico para a saúde. Misturada com leite, né, acrescido de um pouco de açúcar, obviamente, porque o chocolate 100%, ele é bem amargo, né, então em todas as preparações é necessário acréscimo de um pouquinho de açúcar. Nos bolos, trufas, tortas, né, em qualquer tipo de preparação que se usa o chocolate, é muito mais interessante, muito mais benéfico para a saúde, muito mais saboroso, inclusive, que se utilize o cacau 100%. E agora a melhor notícia: o chocolate pode ser um aliado para emagrecer e auxilia na prevenção do envelhecimento. Ele estimula a liberação de leptina no organismo. E a leptina, ela é um hormônio que aumenta a sensação de saciedade. Por isso que muitas pessoas dizem que o chocolate emagrece. Né? Na verdade, você consumindo o chocolate, aumenta esse hormônio que ajuda na sensação de saciedade e você acaba consumindo menos outros tipos de alimentos. Tá? Esse é considerado um benefício também. Ó, eu confesso que o chocolate 100%, que é aquele, né, que é bem forte, chega até a dar vontade de espirrar, de tão forte que é. Verdade, isso que eu tô falando. Agora, dos 50 até os 80 ali, vale a pena você se esforçar, porque emagrecer e não envelhecer, e ainda com chocolate, fala sério, né? É bom demais pra ser verdade isso, né? Agora você vai conhecer a história de alguns atores lá de Maringá que faziam a Paixão de Cristo, né, no noroeste do Paraná. E eles tiveram que, obviamente, parar nessa pandemia, mas eles usaram da criatividade e estão fazendo teatro pela internet com bonecos, falando sobre a valorização da vida. Olha que interessante.
O espetáculo da Paixão de Cristo de Maringá é uma tradição na cidade. Desde 2003, milhares de pessoas enchem a Praça da Catedral para assistir à encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Mas neste ano, por causa da pandemia, a peça foi cancelada. Para o grupo que organiza o espetáculo e evangeliza por meio da arte, ficou um grande vazio. Nós já estávamos ensaiando a Paixão de Cristo, inclusive, né? Quando veio a pandemia, quando tudo parou. E para nós fica um vazio, né? Porque 17 anos já trabalhando com a Paixão de Cristo, né? Ao longo dos meses, o vazio foi preenchido por uma nova ideia. Em oração, o grupo sentiu que era hora de se reinventar. Foi aí que eles se lembraram do boneco Vito, protagonista de uma história chamada O Beco, que eles escreveram anos atrás. Depois de adaptar o roteiro, eles fizeram o lançamento da peça pela internet. Mas como assim eu não fui contratado? Como não? O Beco é a história do Vito, que está no lugar errado, no dia errado, na hora errada, fazendo tudo errado na cabeça dele, mas que para Deus ele está exatamente onde ele tinha que estar. No espetáculo, que foi um fechamento do Setembro Amarelo, o músico Vito, depois de ser dispensado de uma oportunidade de trabalho, se vê perdido em um beco escuro. O celular não faz ligações, mas o GPS diz que ele está no lugar certo. Você chegou ao seu destino. Se acalma, Vito, se acalma. Confuso, o personagem pega seu instrumento musical e toca uma bela canção. Enquanto o músico Vito tocava sua música aqui no beco, sem que ele percebesse, algo incrível aconteceu naquela janela. E a vida de uma moça teve um novo começo. Eu só queria agradecer pela linda música. Agora, eu não quero mais morrer. Deus, se foi você quem me mandou aqui, obrigada. Ajudou muito. Deus tinha um propósito para ele e o propósito acaba acontecendo com maestria. Deus é a última esperança, é a última chance de que algo drástico não aconteça, né? Assim como a música do personagem trouxe vida à jovem que a escutou, o grupo acredita que a peça tem o mesmo poder. A gente está chegando em muitos lugares, as pessoas, nós lançamos agora esses dias, mas as pessoas têm falado isso pra gente. Nossa, que bom, que legal, é algo novo, a mensagem de vocês é muito bonita, é isso que a gente precisa. Então eu acho que o teatro veio em boa hora. Para nós, mas também para as pessoas. A gente não sabe até onde vai chegar isso, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor sabe no coração de quem que vai chegar e as pessoas que tanto precisam, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai plantar uma semente no coração delas e o Senhor vai inflamar de amor o coração dessas pessoas. Ao fim da encenação, uma psicóloga convida as pessoas que sentirem necessidade a buscar ajuda profissional. E o recado é reforçado por outro personagem da peça, o Rato Regi, que é morador do beco. Você que está se sentindo meio borocochô, meio judieiro, procura uma ajuda profissional, porque, ó, tem jeito, tá bom? Olha, tem tanta coisa que a gente pode fazer e que são coisas simples para valorizar a vida. Esse é um tema muito importante, daria para a gente fazer um programa só disso aqui. Mas, assim, olhando o que a gente viu hoje aqui no Vida em Foco, você viu a história do João, né, João Bernardo. Meu Deus, como gravou para mim aquela história daquele menino, sabe? Enfim, a gente precisa se esforçar em valorizar, sabe? É muito fácil a gente abrir algumas brechas, eu costumo falar janelas na nossa vida, com coisas pequenas que vão trazendo mal, sabe? Mas a gente também pode reconhecer esse mal que a gente fez e fechar essa janela. E como que a gente fecha isso? Principalmente com gratidão. Se você conseguir parar para pensar em pelo menos um aspecto da sua vida, alguma pessoa em que você se lembre que você é grato, que você é grata, algo que aconteceu na sua vida, enfim, qualquer coisa, desde pequena até grandes coisas, isso faz uma grande diferença, e não só para você, para que você se fortaleça para outros, né? Como foi dito ali, a semente que é plantada.
Então, espero que você consiga ficar com essa mensagem para o fim de semana. Agora, você vai ficar ainda com a série Bonanza, mas eu volto com você na segunda-feira, às 3h30 da tarde. Continue aqui na programação, continue com a gente, continue no YouTube, entre em contato com a gente, fale sobre você, fale o que você gosta aqui na Rede Evangelizar de Televisão. Fique com Deus, até segunda-feira. Beijo para você.